foto do casamento do... Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre com você aqui pela nossa TV Santa Cecília. Você confere conosco de segunda a sexta as personalidades da região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas bancadas do painel Debates, discutindo e debatendo junto com você as nossas dificuldades, as nossas demandas, os problemas da região e, claro, também debatendo e discutindo os temas nacionais. O painel Debates tem uma reprise, você sabe, também de segunda a sexta às 20 horas, 8 da noite. Um pouquinho mais na frente, às 22, você acompanha o painel regional, com entrevistas, né, e discussões também sobre a região e sobre o país. Nessa edição, mais uma vez com a gente, o advogado e nosso comentarista já habitual, José Francisco Pacilo. Boa tarde, prazer revê-lo. Tudo bem, Pacilo? Boa tarde, Boturan. Satisfação estar uma vez mais aqui no Painel Debates com vocês. Heraldo José dos Santos também participa mais uma vez nessa edição do Painel Regional Debates. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Cumprimentar aqui o nosso amigo Pacilo e o Mantovani, porque se eu não falo o nome do Mantovani, ele acha que a gente está brigado. Eu não estou dando a merecida importância, a importância que ele sempre merece. Então, cumprimentar a todos aqui da bancada. E fechando aqui o nosso time nesta edição, Mantovani Calejon, sempre uma referência na política da cidade e da região com a gente aqui. Tudo bem, Mantô? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Pacilo. Eu respondo, boa tarde, Heraldo. Eu não fico chateado quando você não me cumprimenta. Eu fico triste. O pior ainda. Porque, mas eu fico triste pelo seguinte. Eu nutro pelo Heraldo um carinho muito grande. Eu privei da amizade do Heraldo. Priva ainda? Não, eu privei. Eu privei alguns anos atrás da Noemi e dos garotos. E até do cachorrinho. É verdade. Até do cachorrinho. E eu, de vez em quando, eu me recordo das tardes, dos sábados que nós passamos juntos em família. E eu fico contente. Porque é o que sobra da política, é a amizade. E no caso do Heraldo, realmente foi uma amizade sincera. É um extraordinário jornalista, mas ele tem do lado dele uma outra extraordinária jornalista, que é a mulher dele, que lhe dá sustentação e muito. Ela que manda. E eu posso até arriscar em dizer que é ela que manda. Ela manda. Então, a Noemi, o meu abraço e a família, tá? Dito isso... Você vai produzir uma nova lista? Já está com papel e caneta na mão aí, escrevendo? Não, aquela lista eu produzi. Interessado de saber, né? Mas nós não comentamos. Vamos comentar hoje, é verdade. Nem falamos. É verdade. Porque ali tinha duas listas. Tinha uma lista do lado do governo, que todos se foram. Você acredita? Não ficou um vivo de 75 para cá, que começaram comigo e que lá estavam na Câmara. Não ficou um vivo. Morreu tudo. Do lado esquerdo, que seria, o MDB, hoje, só tem dois vivos. Um é o Paulo Pimentel, que estava no PTB, depois foi para o PMDB e ganhou pelo MDB. E eu. O resto morreu tudo. Tudo. Aí depois da outra eleição, olha, sobrou poucos também. Sobrou pouquíssimo. Tem aí o Norton, eu, olha, eu não vejo mais ninguém. Mas aí já é dos anos 80, né? Aí já estamos, já passou, já estamos indo para 80. Aí estamos indo para 80. Morreu tudo também.
morreu tudo também. E ontem, quando eu falei, aliás, na última conversa nossa aqui, que eu falei, o último nome era Renato Guimarães. Não era não. Não era Renato Lemos Guimarães, nada. Renato veio depois, com a saída do Lara, que foi a deputado estadual. Aí é que entrou o Renato. Portanto, o Renato foi de 78 a 79. E lá atrás, quem apareceu para mim, assim, me parece que foi o Castilho, que estava faltando a incluir. O resto morreu tudo. Então quer dizer que o negócio é ser oposição, ser governo é perigoso. Ser governo morre. O cara que é muito governo morre, realmente morre. Sabe o que é isso? É a intranquilidade. Vive que nem o Pacilo. Nervoso, só sobressaltado. Tendo assim estocadas, né? Estocadas no coração. Taquicardias. Sobressaltos direto, né? No Pacilo, então, é meio perigoso sofrer um fulminante aí. Que é isso? Pelo amor de Deus. É passível. Não. Pacilo é passível. Não. Nada disso. Pacilo é passível. Mas não vai acontecer. Não vai porque ele sabe administrar. Claro. Porque ele desopila, ele joga o veneno dele. Ele joga o veneno dele e não segura. E os outros, coitados, de seguro se ferram. Morre, né? Morre. Deixa eu seguir aqui com o nosso telefone, 3014-5281. Ligue para cá, participe com a gente, sua pergunta, seu comentário, sua opinião é sempre importante sobre os temas que a gente coloca em discussão ao longo do programa, tá certo? O programa também, você participa com a gente no Facebook, facebook.com/painel regional, e sempre também pelo site da TV Santa Cecília. Nós estamos online, em tempo real, né? No Santa Portal, você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha a gente. O programa encerrado, ele vai para o YouTube, você revê os trechos que julgar mais interessantes, ou, como preferir, se preferir, no caso, né? O programa por inteiro. Manchetes dos nossos parceiros, né? Parceiro do dia a dia aqui, o DL, Diário do Litoral, com esta manchete nesta segunda-feira. Museu Pelé está aberto ao público. E a foto do rei, né? Na capa, como não poderia deixar de ser, certo? Hoje visitantes poderão conferir o acervo do Rei do Futebol a partir da 13h, portanto já está aberto o museu no Centro Histórico de Santos, se eu não estou enganado, o funcionamento vai da 1 às 6 da tarde, das 13 às 18 horas. Pacilo recebe aqui o DL, me ajuda aqui a distribuir ao Heraldo e ao Mantovani Calejão também. Distribuir panfleto. Bom, e ontem foi a abertura e inauguração do Museu Pelé, com a presença de uma série de autoridades importantes e a ausência, claro, sentida da Presidente da República, Dilma Rousseff, que gravou um vídeo, gravou um depoimento ao Rei Pelé, não é? Dizendo que ele foi o maior atleta de todos os tempos, enfim, aquilo que a gente já sabe muito bem. E aí, Pacilo? Eu acho que a presidenta desprestigiou a região. Como presidente, ela deveria vir, sim, a Santos, né? Eu acho que ela ficou preocupada de ser vaiada aqui, mas isso está dentro da conjuntura, né? Eu acho que vaia é absolutamente natural e normal, mas o político, geralmente, aquele que está no governo, ele só quer aplauso, ele só quer ser reverenciado, né? Ele não aceita outro tipo de atitude, como se estivesse fazendo tudo certo. E o que a gente tem visto no país, ô Butrão, é que as coisas não estão de acordo com o que a sociedade está esperando, né? Saúde, educação, transporte. E agora vou até me penitenciar um pouquinho aqui, sair levemente do tema, mas eu acho que até serve, porque quem deve ter ido ao museu deve ter tido problema de estacionamento. Um problema gravíssimo é o estacionamento, e os estacionamentos, os estabelecimentos estão abusando do consumidor. Estacionei há pouco na cidade, 2 horas, primeiro que o meu carro tinha que pagar a mais, né? Então não sei qual é o critério, porque eu paro na rua, tenho um único talão, não tenho problema nenhum, pago o mesmo preço que todo cidadão. Bom, no estacionamento teria que pagar mais. Não só isso, a hora é a mais. E passei 11 minutos de 1 hora e paguei por 1 hora inteira. Quer dizer, está aí a Câmara, está aí a Prefeitura, que precisa fiscalizar. Eu acho que uma boa medida é a hora
partilhada. Ficou 15 minutos, paga os 15 minutos. Ficou 45, paga 45. Ficou 1 hora, paga 1 hora. Então, quem foi ao Museu Pelé, aliás, uma homenagem grande da cidade, acho que iniciado aí com o ex-prefeito Beto Mansur, né, com a ideia que, inclusive, queria colocar lá no emissário, se presta uma homenagem ao Pelé, que é um dos maiores atletas do século, e a cidade ganha com isto, com a possibilidade de turismo e com a história, né? Porque a gente tem que reverenciar a história, e a história do futebol passa pelo Pelé. Heraldo José dos Santos, aí, abertura do museu, as autoridades estiveram aí, o Pelé abriu o museu e a presidente não veio. A presidente talvez seguindo uma orientação do seu comando de campanha, né? Chocada com as vaias, não sei exatamente porquê, com as vaias da Arena Corinthians na semana passada, quando da estreia da seleção brasileira no Mundial de Futebol, optou por não fazer aparições públicas. Veja que não só sentiu-se a ausência dela na inauguração do Museu Pelé, como também na convenção estadual ontem, ou melhor, no sábado na capital, do Padilha. Se bem que a cúpula de campanha já está desacreditada desse candidato do Padilha, né? Mas, de qualquer maneira, o Museu Pelé é realmente vem a ser uma atração, se somar às muitas atrações da cidade. E é aquilo que nós falamos, nós esperamos que aquela região ali do Valongo realmente ganhe um revigoramento para afastar, né, aquelas pessoas que acabam assustando a presença dos visitantes. Foi prestigiadíssimo a inauguração do museu, diversas autoridades lá. Eu pensei que o Pacino fosse falar da falta de local para estacionamento ontem. Aqui ontem a região estava tomada ali pela segurança e impediu realmente o acesso. E um pouco desorganizado. Eu estive lá para acompanhar apenas a minha esposa que foi trabalhar. Eu optei por não trabalhar ontem. Aliás, eu tenho, graças a Deus, aos domingos eu não quero mais trabalhar. Então é isso, eu acho que é importante para a cidade, sim, o Museu Pelé. Demorou bastante, mas é uma realidade hoje. O acervo do Pelé, como bem disse o Pacilo, é de interesse do esporte mundialmente, e ter ficado na nossa cidade realmente é uma grande vitória. E olha que ele esteve tentado para levar o museu para diversas outras regiões, até mesmo fora do país. Nova York, Tóquio, né, são duas cidades que tentaram levar o museu para lá. Rio de Janeiro também tentou, São Paulo, não sei, mas deve ter tentado também. E aí, Mantovani, qual é a avaliação que você fez aí dessa cerimônia, essa abertura, inauguração aí do Museu Pelé com diversas autoridades? E eu repito a pergunta, a ausência, infelizmente, da presidente Dilma acabou sendo representada pelo vice, Michel Temer. Nos encontramos daqui a 2 anos para falarmos sobre o Museu Pelé. Essa é a sua avaliação sobre o Museu Pelé? Daqui a 2 anos falamos sobre o Museu Pelé. Não é um museu? É. Então falamos daqui a 2 anos. Vamos esperar para ver se ele vinga, é isso? É um museu! É um museu. Daqui a 2 anos, talvez possamos falar na acepção da palavra museu. Eu acho que eu sei o que o Mantovani está querendo falar e interpretar. Como sempre, ele é próprio e inteligente. Vai cair. Valor do ingresso, R$18. É um absurdo. Como é que você pode? Museu, no meu entender, deveria ser, inclusive, acesso livre, né? Você não quer divulgar a cultura, etc. Deveria ser livre. R$18 é um preço, no meu entender, muito caro. Um preço simbólico para manutenção. Um preço simbólico, mínimo. Acho que até o poder público poderia subsidiar, fazer a manutenção. Mas R$18, puxa vida, está muito próximo aí dos estacionamentos também, que cobram o preço que querem. É isso? Opa, tá bom. Nós sofremos ação dos flanelinhas e sofremos ação dos estacionamentos. Você não sabe onde que cai. Qual que é o pior? Agora, qual seria essa estratégia? O Heraldo diz que é uma estratégia aí por parte do comando da campanha da presidente de tirá-la dos eventos aí, pelo menos nos lugares aí onde ela é mais questionada, como o estado de São Paulo e tal, né? No norte, nordeste, enfim, acho que a coisa deve funcionar de outra maneira, né? Vocês concordam com isso depois do que aconteceu lá na Arena Odebrecht, na abertura da Copa do Mundo? Minas, né? Arena Corinthians. Uma mulher que passou
24 horas tomando choque, trepando no pau de arara. Que isso, Mantovani? No pau de arara. Não, é verdade, ela sofreu Pô, bastante peraí, com a tomando repressão. choque, verdade. pau de arara. Ela falou que isso não... Vai ter medo de vaia? Não tem. E o que ela disse é verdade, ela não tem medo disso, não. Ela não tem medo mesmo. Não, ela não. Ela não tem medo, não. Quem tem medo são os caras que estão no entorno. Os estrategistas. E não querem que ela sofra nada. Porque senão, quem vai perder são eles. Olha, São eles. Os que são os penduricalhos. Esses vão perder. eu acho que ela, Mantovani, respeito a tua opinião, mas eu acho que ela tem medo, sim. Ela não veio a São Paulo, ela não foi a Minas, né? E demonstrou uma fragilidade quando o próprio partido coloca que ela foi ofendida e procura usar isto, né, como um mote de campanha. Agora a esperança vai vencer o ódio. Quer dizer, eu acho que isto é muito ruim. O presidente, o candidato, tem que vir conversar com o eleitor. Tem que ser vaiado ou aplaudido. Isso faz parte, inclusive, é o reflexo do trabalho dele. Se para uma minoria, para uma parte, esse trabalho merece uma vaia, é o que aconteceu. E agora, conversando até há pouco, só para Heraldo... completar, aconteceu em Belo Horizonte também. Nós falamos antes do programa começar, sem a presença dela lá no Mineirão, né? A Arena, agora é Arena, tudo é Arena agora, né? A Arena Minas, não sei se é Arena BH, Arena Mineirão, não sei como é que chama, né? Ela não estava no estádio e no sábado aconteceu lá também o mesmo coro, né? Que foi feito na Arena Corinthians. E eu até escrevi um artigo sobre isso, o DL mais uma vez publicou, agradeço ao Sérgio e toda a equipe, dizendo que a vaia eu considero absolutamente natural e democrática. Os xingamentos, para mim, passam e ultrapassam todo o limite do aceitável contra a figura da presidente da República. Em todo caso, aqui é tribuna democrática, tribuna livre, todo mundo tem aí a sua opinião, pode analisar da maneira que quiser. Eu achei um exagero, passaram do limite nos xingamentos contra a presidente. Agora, isso aconteceu também em Belo Horizonte. Será que vai se criar uma onda aí? Eu acho que isso vai ser viral e eu vejo até uma proporcionalidade, da mesma maneira que, entre aspas, a elite que estava no campo, e aí é uma contradição do próprio partido, ele faz um estádio não para o povo, deveria ser aberto então, deveria ser público, né? Olha, vamos selecionar por algum critério não econômico e vamos participar dos jogos. Mas não, nós precisamos dar o dinheiro para a FIFA. A FIFA, de 4 em 4 anos, escolhe um país para sugar. Então, essa é uma questão. A outra questão está na mesma proporção, eu respeito a sua opinião. Aliás, li o belo artigo no DL, que agora eu quero agradecer ao Sérgio também, que estou recebendo em casa como assinante, e é uma satisfação logo pela manhã, ler o Diário do Litoral. Eu vejo que a agressividade foi tanto quanto o advogado que foi ao Supremo Tribunal, entre aspas, dizendo, se comentou que estaria alterado ou alcoolizado, tentando intervir no meio de um julgamento, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu acho que é um caminho ruim, não é o melhor caminho, e se nós quisermos uma eleição tranquila e sossegada e efetivamente valorizando o processo democrático, nós temos que repensar esses procedimentos. E aí, Heraldo e Mantovani? Eu acho que estão dando uma importância demasiada ao que ocorreu lá na Arena Corinthians. Isso de governante ser vaiado, xingado, em estádios de futebol é normal, é comum que aconteça esse tipo de coisa. A vaia. O xingamento O não é tão comum xingamento assim, também, não. Boturão, Não, o xingamento não. também, ocorre o xingamento. Daquela forma, não. Agora, é o que o doutor Pacino falou, se é a elite brasileira, aí realmente o PT está mal colocado. Ele não sabe então para que lado pender. Porque se ele faz um estádio, se ele investe fortunas para privilegiar uma elite, que essa elite repudia a governante maior do país, então alguma coisa não está batendo. Se fossem os beneficiários dos inúmeros pacotes de bondades que o PT oferece, certamente ela não teria sido xingada, nem vaiada. Agora, eu volto a dizer, eu acho que uma importância demasiada, governante, esteja ele sendo bem avaliado ou não, sempre é avaliado, sempre é xingado numa praça de futebol. Você acha normal isso, Mantovani, que aconteceu lá na Arena? É normal. Normal? É normal. É normal. Eu lembro aqui,
o Justo era um cara querido. Quando anunciavam ele no campo do Santos, ele tomava vaia. Aí ele adotou uma estratégia. Ele levava um coro de crianças das escolas municipais para aplaudir. Entendeu? Então, craque dele, não é bobo nem nada. É lógico. Os apupos. Eu fiz um comentário outro dia, e eu vou aproveitar o ensejo aqui para reiterar o recadinho que eu mandei para o Paulo Barbosa. Paulo Barbosa é o Paulinho, não é? Paulo Barbosa, meu saudoso e querido amigo, que foi embora. Eu falei para o Paulinho que o pai dele usou isso. E o pai dele copiou do Oswaldo. E a gente conversava muito. E eu não esqueço mais. Fui eu e o Oliva andando com o Paulo Barbosa, que nem Anchieta, andando nas areias da praia. Você catequizou o Paulo Barbosa? Não, catequizado. Anchieta andando pela areia da praia. Era eu, Paulo Barbosa e Oliva. Nós estávamos andando pela areia de Bertioga. Também só pelas sobrou você, areias desse de trio, só sobrou Bertioga. você. Viu? Graças a Deus. E eu disse pro Paulinho, tem uma falhazinha aí na tua administração que precisa ser preenchida. Ele falou, Manto, eu tô aí para ouvir, aquela forma dele, né? Tô aí para ouvir, ó, fala que eu escuto. Então eu disse para ele, olha, o Justo, ele chama os velhinhos às 6 horas da manhã, porque levantam cedo. O homem, quando tem idade, ele dorme pouco. Então, ele já é aposentado e levanta cedo. E o Oswaldo, então, dizia, meu amigo, vamos conversar. E o cara, eu quero falar sim, prefeito. Vai lá às 6 horas. Então, era a reunião das 6 horas que o Oswaldo chegava, ainda meio sonado, meio dormido, e ficava sentado no sofá. Enquanto a reunião andava, ele ficava lá vendo televisão, e aí ele dava uma dormidinha, aí ele acordava, aí ele ia para o meio da reunião do salão. Quando terminava, ele voltava para dentro da sala e aplicava um sono, daquele sono gostoso que a gente pega às 7 horas da manhã e dorme até 8h30, 9 horas. E o Oswaldo dormia até 8h30, 9 horas da manhã. E os velhinhos, tudo lá, esperando ele acordar para contar as histórias. Aí o Oswaldo contava 2, 3 histórias para os velhinhos, e aí os velhinhos, então, em contrapartida, contavam a história do ônibus 4, a história do ônibus 1, a história do ônibus 32, do 19, do 17. 53. Eram os velhinhos que passeavam de ônibus para escutar o que o povo tinha contra o governo. Mas E com isto, o Oswaldo dava respostas pontuais. Ele mexia naqueles lugares, ele mandava cortar árvore, mandava mexer nas plantas, tapava buraco, tudo escutando os velhinhos. E aí, então, em Bertioga, nós falamos para o Paulo Barbosa, Paulo, usa os velhinhos, rapaz. Aí o Paulo foi buscar aí uns velhinhos. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele foi buscar aquele baiano lá da Jardim São Manuel, aquele nordestino, Jardim Piratininga, e foi buscar um que deu nome até a uma creche aí, o Egídio, o Anísio da Jardim Rádio Clube. Tem nome lá de uma creche, Anísio. E o Paulo Barbosa começou a usar
o esquema do Oswaldo Justo. E eu ainda falei agora para o Paulinho, Paulinho, usa o esquema do teu pai, se liga a essas pessoas de idade, essas pessoas que conhecem a cidade, que você só vai ter o bem para você. Não sei se ele está chamando os velhinhos, se ele vai chamar os velhinhos, eu espero que ele faça como fez o pai dele. Vamos para o rápido intervalo, voltamos já já com o painel Debates, em instantes. Caralho, estou lindo. Muito bem, estamos de volta. Este é o segundo bloco do nosso painel regional Debates, aqui com o doutor Pacilo, Zé Francisco Pacilo, Heraldo José com a gente também, e o Mantovani Calejão, fechando aqui nosso time nesta edição de segunda-feira. Na sequência, a gente sempre lembra a você uma informação importante da Prefeitura de Santos, que os munícipes interessados em abrir um negócio já contam com a Sala do Empreendedor, espaço da Prefeitura que foi inaugurado agora em junho, na rua João Pessoa 132. A unidade focada na agilidade para o registro empresarial está prevista no Estatuto do Empreendedor Santista, estabelecido pela Lei 820. Estimativa é que a média de tempo para abertura de uma empresa seja de 30 dias em caso de MEI, microempreendedor individual, ME, microempresa, e EPP, empresa de pequeno porte, autônomos e profissionais liberais em atividade de baixo risco. A média nacional, para que você tenha uma ideia, é de 5 meses. Bom, dando sequência aqui à nossa conversa, né, com o Mantovani, com o Heraldo e com o Pacilo, depois da inauguração do Museu Pelé, a Copa do Mundo está aí, estádios lotados, não é? Festa pelo Brasil inteiro, isso é muito legal, muito bonito, turistas aí, gente que acompanhando as suas seleções, a gente pode falar isso depois na sequência. Nós tivemos no final de semana algumas convenções, né? Convenção Nacional do PSDB indicou oficialmente Aécio Neves como candidato à presidência da República. Convenção Estadual do PT indicou o ex-ministro Padilha, candidato ao governo do Estado de São Paulo. Essa que foi comentada aqui no primeiro bloco, que a presidente deveria vir, mas não veio. A presidente Dilma, que apoia o candidato Padilha, só veio o Lula, o ex-presidente, só entre aspas, né? O peso pesado está nele, né? Evidentemente, né? E tivemos a convenção do PMDB, foi a convenção estadual, o Heraldo, indicando o Scaff, isso? Indicando Paulo Scaff, presidente da Fiesp, como candidato ao governo do Estado. E aí, Pacilo? Convenções estão se sucedendo aí. Eu acho que para os paulistas é uma possibilidade, né, de uma alteração dessa polarização PT-PSDB. O Paulo Scaff vem da área privada, tem uma atuação grande, que a gente já viu os bons exemplos na Fiesp, e isso permite, né, arejar o processo democrático para não ficar aquela coisa, ou é A ou é B. Então eu vejo com bons olhos, está bem colocado, segundo as pesquisas, está quase com 20%, se não tiver mais. E o Estado de São Paulo, como a máquina do Brasil, a grande indústria brasileira, né, o comércio, quer dizer, é o Estado que capitaneia a economia, que puxa a economia, com alguém com uma desenvoltura do meio empresarial, né, com uma visão bastante crítica em relação ao setor público, e daí a possibilidade de criar novos mecanismos, né, agilizar essa máquina paquidérmica do setor público, eu vejo que é uma opção para o eleitor paulista. E assim que eu espero que permaneça até o pleito, para que a gente possa optar provavelmente pelo Paulo Scaff. Muito bem, a opinião do Pacilo. Heraldo, o que pensa desse tema todo aí? A convenção do estadual do PT, nacional do PSDB, já faltou muitas para acontecer aí. O PMDB lançando o Scaff ao governo do Estado, todo mundo já sabia, evidentemente, né? Mas está agora oficializado, enfim. Para que lado a roda vai pender aí? Em relação à convenção do PSDB, que solidificou o nome do Aécio Neves, é aquilo que já vinha sendo esperado mesmo, né? O nome dele já vem sendo colocado há muito tempo. Na eleição passada, ele abriu mão em favor de José Serra, já deveria ter saído naquela época, né? Mas aguardou mais 5 anos, e é aquela história, está rivalizando aí com a presidente Dilma aí nas pesquisas. Em relação ao Padilha, é um nome que realmente não vingou, e ainda mais
em razão de ter sido chamuscado aí pelas denúncias contra o doleiro Youssef, que parte da quadrilha foi presa, depois criou-se aquele imbróglio lá no próprio Supremo Tribunal Federal, que o ministro mandou soltar todo mundo, aí foi advertido, alertado, melhor dizendo, por um juiz lá do Sul, que fez referências a integrantes de narcotraficantes nessa quadrilha da Lava Jato aí, que se utilizavam também do Youssef para lavar dinheiro. Então é um nome que realmente ficou meio afastado, e tanto que a cúpula da campanha da Dilma não quer pousar ao lado dele. E o Paulo Scaff é um nome que vem crescendo em São Paulo. Precisa se afastar um pouco da condição de um homem que é ligado, visto principalmente como muito ligado ao empresariado, portanto não fala a linguagem do povo ainda, mas a Fiesp tem sido aí protagonista de grandes campanhas em favor da melhoria da condição do povo brasileiro. Veja que há cerca de 2 anos atrás, a Fiesp encabeçou aquela campanha contra as empresas de energia elétrica, as concessões. Mostrou que muitas delas estavam prestes a renovar as suas concessões sem terem dado a contrapartida necessária. E até naquele momento mesmo chegou-se a diminuir o valor da tarifa de energia elétrica. Mas depois, por falta desses investimentos todos no setor, viu-se aí uma série de apagões, e o setor aí, para retornar a verdadeira condição de suprir a demanda nacional, vai ter que sofrer novos reajustes. Mas, de qualquer maneira, é um nome que vem crescendo. Veja que na última pesquisa do Datafolha, Boturão, ele apareceu aí com 21 pontos. Acho que 22. 22, né? 44 Alckmin, 22 Scaff, acho que foi isso. Então, veja que é um número, e não havia ainda nem a convenção estadual. Portanto, eu acho que ele cresce mais, e a disputa de São Paulo vai ser, acho que, bastante acirrada. E aí, Mantovani, convenções vão se sucedendo. Está faltando aí o Gilberto Kassab, né? É uma figura também importante aí nesse tabuleiro aí, se definir. Né? Eu disse já outro dia, e vou ser repetitivo. Kassab não sabe absolutamente nada. Não tem degrau para ele. Não vai a lugar nenhum. Uma hora quer serviço, outra hora quer secretário. Padilha, não adianta que não levanta voo de maneira nenhuma. Lamentavelmente, o Scaff não tem aí o PMDB para lhe dar sustentação. Tem. O vice-presidente está apaixonado lá pela aquela mesa bonita. E está lá com a dona Dilma, e vai ficar com a dona Dilma, e ele vai esquecer o resto, não tem nem dúvida. E aí você vê, aí por último, você vê o Geraldo Alckmin. Não adianta, não tem para ninguém. O Alckmin, Geraldo, não tem para ninguém. O Geraldo Alckmin leva aí de braçada. Leva de braçada. E tem uma coisa, se as coisas continuarem como estão, se o mineiro der uma levantada no estado de São Paulo, o Alckmin come isso aí de primeiro prato. Primeiro prato, come comida mineira. Primeira beiçada mesmo. Primeira lambida de prato, ele acaba tutua mineira. E vai embora o PT pro vinagre. Agora, o que acontece? Coitadinho do Scaff. Coitado. Disseram para ele que ele vai pro PMDB, que lá tu vai encontrar todo mundo de braço aberto. Ele chegou todo mundo de braço aberto, mas de costa para ele. É o PMDB sim que está voltando, é o mesmo PMDB de sempre. É PMDB de 3 ou 4 só. Mas você foi do PMDB? Você não acha que pode haver um acordo entre as legendas aí, o PMDB e o PT, quem sabe, para favorecer o Scaff? Você acha que isso é
completamente absurdo? Não faz. O PT não faria isso, né? Não faz. O PMDB faz a qualquer minuto. Mas o Scarpa é um candidato muito mais bem colocado. Bom, hoje, né? Estamos aí há 3 meses, é isso? Do processo? Mais de 3 meses ainda, né? Tem chão, né? O PT não dá nada de graça para ninguém. Já levou o Michel Temer. Então não precisa dar mais nada. Não precisa dar mais nada. Já deu tudo que tinha dado. E olha, deve ter dado mais um ministério. Não deu 2, não. Deve ter dado mais um. O PT dá tudo em conta-gota, tudo aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E as pessoas vão se satisfazendo, vão ficando felizes. Está todo mundo feliz com o PT, dos partidos, né? Dos partidos. PMDB, está todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Não adianta. Aquele pessoal lá que xingou a presidente não está muito contente, não, sem dúvida. Agora, os partidos, é normal. os partidos aliados, mas estão brigando lá entre eles, né? Xingar quer mais, outro quer menos, outro quer... Xingar é brincadeira, fala besteira. O que tem? Se o Mantovani fosse o presidente, seria xingado também. Eu cansei de ser xingado, a minha mãe, coitada, o que sofreu. Eu fui xingado tanto quanto o juiz de futebol, cacete. E não estava nem aí, eu dava risada, bola. Idiota é aquele que vai para a rua, que vai para um campo de futebol e vai gritar, vai xingar, sai de lá totalmente desarmonizado, sai de lá irritado, nervoso, e não adianta nada. O jogador ganhando 500 mil, 1 milhão por mês. O político ganhando 1 milhão, 2 milhões por mês. De salário não? Salário, é salário. No jogador a gente sabe que é salário, né? Político 1 milhão. Político também. Tem alguns que ganham 1 milhão, 2 milhões. E é considerado salário, porque vem mensalmente o negócio? É o caso do mensalão, né? É mensal. Mensal. É mensal. Como é que não é? É mensal. Por quê? Se fosse por semana, seria... Semanal, mas não, semanada. É mensal. Mensalão. E tem lá... E vai ter a vida inteira, tá? Vocês vão, um dia vocês vão ler. Só tem lá ou tem por aqui também? Olha, se você ler a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia. O mensalão da Bíblia. Tem mensaleiro na Bíblia também? Na Bíblia você vai encontrar. Os caras que ganhavam a mensalidade. Não, mas a minha pergunta é a seguinte, Mantovani. Não, o que tu se quer? tem lá ou se tu tem tem aqui? que perguntar. Tu tem que ir num centro espírita. Para falar com quem? Para perguntar o que ele quer. Ele quer saber se tem grana, se tem não sei o quê. É curioso para diabo esse passivo. É curioso. Se tem salário bom assim, pô, de repente eu vou me candidatar, vou fazer um concurso aí. Pacilo, não vai fazer concurso. É bem mais fácil. Você já se filiou num partido, não se filiou? Já ele está filiado. Entra. O que tu quer? Tu quer ganhar salário de 30, de 50, de 100? Vê aí, o mais baixinho é o de vereador. O mais baixinho. Então, vai ser candidato a vereador, ganha a eleição, aí tu vai ficar sabendo um monte de coisa que eu sei. Que eu não posso te contar. Oh, que pena. E você vai ficar sabendo. Eu não posso te contar. Eu prometi, quando eu ganhei, eu prometi que não dedava a ninguém. Eu não sou delator. Vamos para mais um intervalo, já volta o painel Regional Debate, sem instantes. Eleição da mesa. É mesa branca, pô. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco, né, desta edição aqui do painel Regional Debates, com o nosso Pacilo, com o Heraldo José, com o Mantovani Calejão e a sua participação sempre importante pelo telefone e também pelas redes sociais, pelo nosso Facebook. Fala, Heraldo José. Você sabe, Boturão e telespectadores, que há uma ameaça de greve agora na quarta-feira. Exatamente. Trabalhadores da empresa Piracicabana fazem uma assembleia. Transporte público. Já decidiram aí, decretaram já o estado de greve.
E olha só, a questão não é nem mais voltada ao reajuste salarial. Eles concordaram com os 8% oferecidos pela empresa, mas o problema todo está no Vale Refeição. Eles querem R$16 e a empresa só oferece R$14. Em razão disso, podemos ter aí uma paralisação do transporte, não só na cidade, como intermunicipal. Será que não chega em 15? Não resolve a vida dos Bom, dois? eu acho que quem poderia intermediar essa questão aí seria o prefeito de Santos. Aliás, hoje eles iam fazer uma manifestação à tarde lá na prefeitura. Talvez o prefeito pudesse chegar a isso. Chamava os empresários da empresa. O que você acha, Mantovani? Você que já conciliou vários litigantes. Eu não consigo entender, sinceramente. Eles vão fazer uma visita na prefeitura. Protesto da prefeitura. Querem que o prefeito... O que o prefeito tem a ver com isso? O prefeito tem a caneta. O que ele tem... Não tem caneta nada, ele não tem nada a ver com isso. O prefeito não tem nada a ver com o aumento dos motoristas, dos funcionários de uma empresa que presta serviço para o município. Não tem nada que ver. É uma relação patrão-funcionário, né? É patrão-funcionário e acabou, não tem nada que ver. O que o pessoal da aviação Piracicabana tem que fazer é pegar o sindicato e fazer o sindicato ir na empresa e brigar por isso. Vai na empresa, eles têm endereço, é lá que eles têm que ir. Agora, abandona o povo todinho aqui na rua, sem condução, sem nada, por R$2. Por R$2. A questão... Para por aí. Vai continua trabalhando, pega os R$8, os 8%, pega os R$14 e não assina o acordo. Fica brigando por os R$2. A cada 15 dias dá uma estocada na empresa. A cada 15 dias aperta a empresa para pegar esses R$2. Agora, vai deixar o prefeito doido, mexer na vida do município por causa dos R$2 de uma empresa que presta serviço no município? A empresa tem que não atender, tem que dialogar com os funcionários da empresa. E não tem que se esconder atrás de prefeito. Se eu sou o prefeito, eu não atendo ninguém. Eu dou endereço para eles, o endereço lá. E tem outra. Vai para a justiça. Vai buscar esses R$2. Demora. Se tivesse brigando pelos 4% aí de 8 sair para 12, que eu acho que a primeira discussão era essa, de 8 para 12, aceitaram os 8. A partir do momento que eles aceitaram os 8... Principal, né? É o principal. O acessório fica... O acessório vem depois. Eu acho que penduricários depois. Eu acho que o Mantovani tem toda a razão e não é na porta da prefeitura que a classe trabalhadora vai resolver essa questão. Está certo que é uma empresa, é uma concessão de serviço público, mas primeiro tem que ter um embate, uma discussão ampla. E eu vejo até que está muito próximo de um resultado, porque se aceitou, como o Heraldo colocou bem aqui, o Mantovani, o principal, que era aumento salarial de 8%, e deveria ter ido a 12%, né? Isso aí é porque a liderança recua dessa maneira. A discussão, pelo que eu escutei no rádio, é R$2 ou R$3 a respeito do vale alimentação. E que eu acho que a classe trabalhadora tem toda a razão, porque está difícil você comer por 12, 13, 15 reais. Esta é uma realidade. A comida no município é muito cara, né? Principalmente em restaurante, a comida na rua é cara. E eu vejo que a empresa que é detentora há tanto tempo aí do transporte, numa cidade asfaltada, que não tem nenhum acidente geográfico, é tudo plano, está ganhando muito dinheiro,
e tem que abrir mão aí de R$ 2, R$ 3 para a classe trabalhadora conseguir se alimentar. Eu acho que os salários que nós temos lá é de R$ 1.000 e poucos reais e não é suficiente para que o trabalhador coma na rua sem um subsídio, sem um vale alimentação. Até porque, naturalmente, em razão de horários, de tudo, e imagina o que é trabalhar hoje nesse trânsito caótico, né? A pessoa acaba almoçando realmente fora de casa, não tem como em casa, e Piracicabana, R$ 2, R$ 3, isso é uma vergonha estar se discutindo e permitir que talvez possa haver uma paralisação por tão pouco. Eu acho que a companhia, se fosse o caso, deveria abrir as planilhas para que todos tivessem conhecimento. Eu, demonstraria que não tem condições de pagar esse valor irrisório, de complementar esse valor irrisório para que o trabalhador possa comer. Eu vou me permitir discordar dos meus amigos aqui de bancada, porque eu acho que o prefeito é o principal fiador da cidade. Então, quando há qualquer manifestação que envolva, por exemplo, que altere radicalmente a rotina da cidade, como, por exemplo, uma greve de transporte coletivo, eu acho que o prefeito tem que ser chamado, sim. E se ele puder participar de antemão nessa discussão, é válido. Agora, e outra coisa que nós não podemos esquecer é o seguinte: toda greve de transporte coletivo sempre vem atrelada a um aumento de tarifa. O prefeito esteve aqui na semana passada, nós fizemos essa pergunta a ele garantiu que não haverá aumento de tarifa pressionado por greve de transporte coletivo. Diz que a decisão é radical. Não radical, não haverá. Então, se ele puder participar, eu acho que seria interessante até, porque a palavra do prefeito, Mantovani, junto aos empresários e às lideranças sindicais, eu acho que tem um peso grande. Eu acho que dá para contemporizar bastante. É respeitável essa visão, mas eu acho que aí nós temos esse vício desde a época do Getúlio. A classe trabalhadora, em vez de partir por uma prática política, espera que o Estado resolva por ela os seus problemas. Eu acho que o prefeito até pode intervir, desde que a cidade sofra, né? Por enquanto não houve nada. Por enquanto é aquele embate capital-trabalho. Os trabalhadores já fizeram suas assembleias, doutor Pacilo. Já foram, já discutiram, já pressionaram. Mas não paralisaram ainda. Não paralisaram, então. Você quer que paralise para depois começar a negociar? Não, eu acho que tem que ir à porta da empresa. O Mantovani colocou bem, olha, de 15 em 15 dias, ou criar um mecanismo para pressionar a empresa, né? Eu acho que depois sim, olha, houve um impasse. Este impasse até o poder público, diante da concessão do serviço, né, que é o transporte coletivo, interessa a toda a comunidade. O prefeito, se houver este impasse, intervém. Isso não é muito cedo, é muito fácil. Olha, eu vou lá, bato na porta da prefeitura e resolvo o problema. Olha, o Uriel Vilas Boas está com a gente mais uma vez, diz assim: como é que os debatedores avaliam o gasto de milhões de reais em um museu apenas para um jogador? É correta essa atitude, apesar desse jogador ser o Pelé? A gente não sabe exatamente, não é, de onde vieram esses milhões que dizem aí. O museu teria ficado num custo acima de 50 milhões de reais, eu não sei onde é que pode custar 50 milhões de reais o Museu Pelé. Nem sei quem é que pode ter feito esse investimento, de onde pode ter vindo esse dinheiro, essa aplicação de tantos milhões no Museu Pelé. Eu acho que esse equipamento é um equipamento importantíssimo para a cidade, né? É um museu que leva o nome do rei. Qualquer cidade do mundo gostaria de ter o Museu Pelé. Nova York tentou, ele não foi. Tóquio tentou, ele não foi. Rio de Janeiro tentou, ele não foi. E quis fazer aqui na cidade de Santos. Não sei o que pensam aqui o Heraldo Pacilo e o Mantovani a respeito desse tema aí, dos investimentos, da caristia, né, de quanto custou o Museu Pelé. Resta saber quem é que pagou também, de onde veio esse dinheiro. Eu, sinceramente, não sei. Eu sei que tem a AMA Brasil, né, que era uma captadora de recursos. Não sei quantos recursos foram captados, não sei se vocês sabem, se tem essa informação. Enfim. Não, Botorno, a gente não tem esses dados aí, mas sabe que foi acima de mais de 10 ou 20 milhões. Não se tem conhecimento se esse recurso é público ou não, de que forma foi captado, se houve alguma renúncia. Agora, de qualquer maneira, está se tentando repor isso daí, porque é o preço de R$18 por cabeça para entrar no museu. Eu acho que existe aí, o setor público não deve ter investido, não deve ter dado dinheiro para a construção, para a instituição do museu, e agora esta organização que foi buscar este capital
uma parceria provavelmente com empresa, etc., está querendo se ressarcir porque está cobrando um preço absurdo. Agora, de qualquer maneira, o Pelé é merecedor, né? Não vou falar politicamente, mas como um craque, ele realmente é um exemplo mundial, sempre atuou elevando o nome da cidade e do próprio país. E por mais que se gaste, que eu acho que o gasto não foi muito, mas eu não tenho os detalhes, nós estamos prestando uma homenagem a ele, à própria cidade e passando a ser uma referência no mundo, né? Então isso é importante para a cidade. Só que eu entendo que o preço do museu está muito caro a entrada. Isso, Geraldo? Pois não. Eu também não tenho informações precisas de onde vieram esses recursos, mas tenho certeza que a maioria foi de iniciativa privada. Então, com a contrapartida da prefeitura cedeu um local, um imóvel que estava em ruínas, que de qualquer maneira teria que gastar e muito para poder recuperá-lo, né? Ganhamos o museu. O Mantovani é cético ainda, quer aguardar 2 anos para poder falar sobre o museu. Eu acho que já é um ganho significativo. E se foi muito ou pouco, eu acho que não está em discussão agora. E sim a importância de termos aqui um local para reverenciar esse esporte e, acima de tudo, um mito como o Pelé. Dificilmente teremos outro aí nos sei lá quantos tempos futuros vindouros. Mantovani, é tão complicado assim dirigir uma Câmara Municipal? Nós temos aqui a notícia triste, porque é uma figura simpática, né? Para quem o conhece, o Gilberto Rampon, Gilbertinho do Laboratório, né? Hoje no PROS, e que está na iminência de perder o seu mandato, porque quando presidente da Câmara teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso foi parar no TSE, o TSE já definiu pela cassação do mandato do Gilbertinho e que agora, nesta semana, deverá ser efetivada amanhã, terça-feira, quarta-feira, no máximo, né? O Léo Santos, que é o presidente do PSB, deve assumir esse cargo. E agora temos também o Paulinho Alfaiate, nosso amigo também foi presidente da Câmara, já aí com as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, vai ter que se defender também sobre esse tema. A gente conhece os dois, conhece a idoneidade dos dois vereadores, enfim, é tão difícil assim dirigir uma Câmara, não? Boturão, como é difícil. Né? Como é difícil. Para você atender todas as necessidades da Câmara, é difícil. Você tem que ter ali vários termômetros. Vários termômetros. Você não pode fazer concessão a nada. É duro, é difícil. Vocês querem ver? Quer ver uma coisa? Eu me surpreendi essa semana e eu me assustei. Me assustei. Eu disse que fizeram uma lei que cantaram em prosa e versos, entoaram o hino nacional. Que lei? Tamanha a brasilidade e a civilidade Do lixo. fazer com que o garoto ou a criança conheça o poder legislativo, se em vista de um título e vá representar os seus coleguinhas de sala de aula e de escola dentro do poder. Houve salvas de palmas. Eu não queria dizer isso. A falta de competência de quem administra a Câmara e dos funcionários de alto gabarito, que se não têm condições de cabeça, de lembrança, vá buscar nos alfarrábios
vai buscar na história, nos papéis velhos, e ali vai aparecer. Já existia a lei que faz com que haja eleição em todas as escolas e assuma o mais votado. E aí então os vereadores mirins vão representar a Câmara depois das eleições. Isso dito, Boturão, isso dito, quero dizer para você, daqui um pouquinho, estão fazendo assim com a tesoura, parece que tem alfaiate aí. Nós estamos estourando o tempo aqui. Tem alfaiate, vai. Pode fechar. Corta. Já fechou? Eu vou falar pro outro, vem pra mim, vem. Fecha, pode fechar. Já fechou? Não vou fechar. Não, vai ficar aberto? Tá bom. Então a gente agradece segunda-feira você volta ao assunto. ao Pacilo, ao Heraldo também pelas participações sempre importantes. Obrigado a você, a gente volta amanhã sempre 1h30 fala do da tarde. dinheiro 20 horas da tem a reprise e às 22 o painel regional. Obrigado, tchau. Quanto gastaram no